Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo mais Ceará para vocês. Vamos falar de reformulação, aí inclui aí direção, precisa contratar ainda diretor de futebol, executivo de futebol. Vamos falar de elenco, reformulação no elenco do Ceará, reforços, dispensas, enfim, vamos dar uma geral de como foi o Ceará em 2023 e como pode ser o Ceará para 2024. Quais são as metas, os objetivos do Vozão para a próxima temporada. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Vozão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Lembrando que este vídeo tem o apoio da KTO, onde a diversão acontece. KTO, entre no site da KTO, kto.com, faça o seu registro e no primeiro depósito, cupom promocional Kodama. Não esqueça, cupom promocional Kodama te dá direito a 20% a mais de bônus para você. KTO, onde a diversão acontece. O nome do site, kto.com. Pois o Ceará começa a reformulação para 2024. Aliás, o presidente João Paulo Silva está perdendo muito tempo para definir a direção do Ceará, porque o Wagner Mancini não pode ele tomar todas as rédeas do Ceará, definir dispensas, definir contratações, reforços. Tem que ter um diretor de futebol, um executivo de futebol para assessorar, para fazer aquela análise, reuniões para ver onde está as principais carências do time do Ceará. Pois o Eric, que é o grande destaque da temporada, essa temporada fracassada do Ceará, mas o Eric conseguiu se sobressair, mas está deixando o Ceará. Quem fica no lugar do Ceará? Quem será o protagonista do Ceará? Quem será o destaque do Ceará para o ano de 2024? Pois deixa o Ceará antes do final da Série B, está indo para o São Paulo do Dorival Júnior, né? Ainda restando 4 rodadas, mas ele pediu para sair antes, negociaram, abriu mão do salário desses 2 últimos meses, né, novembro e dezembro, para se apresentar ao São Paulo e antes tiraram as férias, descansar também, né? Pois bem, o papel do camisa 11 no Ceará em 2023 foi de extrema relevância e agora está em aberto essa vaga aí do cara decisivo da equipe do Ceará. Quem poderá ser o protagonista do Ceará nesse sentido? Pois o Eric, que em 3 temporadas fez 111 jogos pelo Ceará e marcou 22 gols, só que nessa última temporada, 2023, é que ele se destacou, né? Ele tem 18 gols e tem 13 assistências. Olha a importância deste jogador para o elenco do Ceará e que não vai mais jogar pelo Ceará, não vai mais vestir a camisa do Ceará. Importância principalmente no título, no tricampeonato da Copa do Nordeste, onde foi realmente o grande jogador do Vozão. Em 2023, que é um ano para esquecer, né? Não há nada para se lembrar, tirando o tricampeonato da Copa do Nordeste, né? E quem já está confirmado para o Ceará é o Negueba. Negueba já tem um pré-contrato assinado para assumir em janeiro de 2024. Ele vendo confiança, está jogando no esporte, se destacando inclusive a titular aí do técnico Enderson Moreira no Leão da Ilha. Para o lugar do Eric, Barleta pode substituir o camisa 11 do Ceará, né? Porque tem habilidade, porque sabe fazer gols, né? E pode se desenvolver ainda mais. E outro que pode ser protagonista é o Saulo Mineiro, que veio do exterior, veio recheado de expectativas aí, mas por enquanto, né, tirando um início promissor, onde ele marcou gols inclusive, depois ele caiu de rendimento como toda a equipe do Ceará. E veio do exterior e tem identificação com o torcedor desde a sua última passagem, onde ele foi muitíssimo bem. E outros podem surgir, né, como 2 novatos aí, o Eric Puga, né, destaque do Ferroviário,
pouco aproveitado, e também pouco aproveitado o Pedrinho, que foi destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca. Muitos jovens, né, os dois, Eric Pulga e o Pedrinho, precisam ser desenvolvidos, precisam ser amadurecidos e ganhar também confiança. Muitas vezes o jogador, pela idade que tem, falta confiança em campo. Assim que adquirir confiança e também uma série de jogos, né, ele pode ganhar essa confiança e pode ser, quem sabe, o substituto em termos de relevância do Eric. Dois jogadores também que se espera muito, né, devem deixar o Ceará, o próprio Pedro Lucas e o Nicolas. O Nicolas que teve um rendimento abaixo do esperado, se esperava mais gols dele, deve voltar para o Paysandu. Tá? E o Pedro Lucas deve ser devolvido ao Grêmio, ele foi pouco utilizado. Pedro Lucas foi campeão da Sub-17 aí pela seleção brasileira. Tem potencial, mas nenhum dos técnicos, né, desde Morínigo, passando pelo Guto Ferreira, enfim, o próprio Wagner Mancini, pouco aproveitou o Pedro Lucas. E ele tem potencial de ser um meia, né, ir entrando aos poucos e quem sabe aí com alguns jogos a mais, minutagens a mais, possa ser aí um destaque do Ceará também. Objetivo maior para 2024 é o Campeonato Brasileiro da Série B e o acesso para a Série A da temporada 2025. Mancini, que está confirmado para 2024, precisa fazer testes e encontrar um time, encontrar um padrão tático que não se verificou nesses dias, meses que ele está no comando técnico do Ceará. Colocar em campo jogadores pouco utilizados e deve aproveitar esses 4 últimos jogos que ainda tem pela frente para fazer testes aí com jogadores pouco utilizados, promissores, inclusive das categorias de base. Por exemplo, o zagueiro Jonathan, que tem potencial, pode ser mais utilizado, mais testado nesse sentido. Mas antes de mais nada, né, o presidente João Paulo Silva precisa definir a sua diretoria, que ainda está incompleta. Né? Falta definir aí o diretor de futebol para avaliar as contratações, né? Para ver quem precisa ser dispensado, quem precisa ser contratado. E o João Paulo Silva, o presidente, precisa agilizar mais. Está perdendo muito tempo, já faz mais de um mês que o Juliano Camargo foi demitido e não se encontrou ainda o substituto, né? O Ricardinho é o assessor, João Paulo Sanches é o coordenador de futebol, mas falta ainda o chefe de futebol, o diretor de futebol, o supervisor de futebol, o executivo de futebol. Portanto, ainda não está completo a diretoria do Ceará. Quais posições são prioridades no Ceará para contratações, para reforçar? Eu diria que laterais, principalmente o lateral direito, a lateral direita, e o zagueiro, um zagueiro que seja o comandante do sistema defensivo, que seja o xerifão da área. Esse precisa com urgência. Lateral e também zagueiro experiente e que saiba conduzir o sistema defensivo. Tá? Meia de qualidade nunca é demais, nunca é demais. Tem muitos nomes, mas aquele cara que saiba articular a jogada, aquele cara que dê um padrão para o time do Ceará, porque o meio de campo ali é o cérebro do time e precisa desse jogador. Atacantes, eu acredito que não há necessidade tão urgente assim, apesar da saída do Eric, né? Mas tem muitos jogadores aí de qualidade que podem desenvolver este futebol. De goleiro para a Série B, também acredito que esteja bem, porque tem o Richard, que é o titular, e tem o Bruno Ferreira, que muitas vezes foi titular aí com o Guto Ferreira, perdeu a posição depois de uma discussão com o Mancini, né? Mas o Mancini precisa rever essa situação aí, porque Bruno Ferreira é bom goleiro, tá? Zagueiro, falta o xerifão, como eu disse antes, né? David Ricardo, Jonathan, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Thiago Pagnussá. São zagueiros do Ceará, mas que precisa de um cara que dê uma orientação maior, né, que seja o xerifão da zaga. Laterais, na esquerda tem o Paulo Vitor, que demonstrou ser bom lateral,
desde o tempo do Vasco, desde o tempo do Internacional, se destaca como lateral. E na direita. Na direita nós temos o Michel Macedo, nós temos o Varley, muitas vezes o Mancini precisa improvisar alguém ali, né? O Kaique, por exemplo, mas precisa de um lateral de ofício de maior qualidade. Tá? Volante, acredito que não seja prioridade, tem o Breno, tem o Kaique, tem o Richarlison, tem o Zé Ricardo, né? Acredito que o Breno e o Zé Ricardo estejam aí em melhores condições. Meia, também precisa de um meia de qualidade, que não é o Chay, que inclusive deve ser devolvido para o Botafogo, não é o Guilherme Castilho, porque o Guilherme Castilho é um jogador de qualidade, mas tem muitos altos e baixos. E tem o Jean Carlos, que é mais atacante, é mais jogador com um posicionamento mais ofensivo. Precisa de um cara pensador, o verdadeiro camisa 10, o clássico camisa 10 que o Ceará não tem no seu elenco. Tá? E tem o Pedro Lucas, que é promissor, mas que não foi muito aproveitado, e inclusive há rumores de que ele deve ser devolvido ao Grêmio, porque para adquirir o Pedro Lucas em definitivo precisaria gastar aí mais de 5 milhões de reais, e isso não está nos planos da diretoria do Ceará, a não ser que o Grêmio abra a possibilidade de mais um empréstimo para o Ceará. E atacantes, acredito que entre Barleta, Bissoli, Nicolas, Pedrinho, Eric Pulga, Janderson e Saulo Mineiro dê para tirar 2 atacantes de qualidade. Eu acredito muito no futebol do Barleta e do Saulo Mineiro, que podem aí começar 2024 como os 2 titulares do Ceará. Está aí a análise da reformulação que o Ceará precisa, reforços que precisam ser contratados, dispensas que devem ser feitas, mas principalmente definir com urgência a diretoria do Ceará. Deixe nos comentários quem você acha que o Ceará precisa buscar para reforços, quais as posições prioritárias. Quero ouvir a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Ceará você sabe tudo sobre o Ceará. Aqui você tem informações e análises. Lembrando que este conteúdo sempre com apoio da KTO. Te inscreve lá, hein? Te inscreve lá, digite o código KODAMA, o cupom KODAMA, para você ganhar 20% de bônus. KTO.com, te registre para dar aquela brincada, use o código KODAMA para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. A todos, muito obrigado, joinha sempre, hein? Joinha sempre, beijo no coração e fique com Deus.